E como página de preparo, eu vou ler a questão número 2 do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a lição número 2, que tem como título Pensa um pouco. É uma fala de Jesus anotada por João, no seu capítulo 10, versículo 25. E Jesus nos fala: as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. E Emmanuel nos esclarece: é vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos significar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens, indiscutíveis, né? Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor eterno. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhes as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre os doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejais? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Então, depois dessa página que nos chama bastante atenção, eu convido a todos a fecharmos os nossos olhos e vamos orar, vamos fazer a nossa prece inicial, tá bom? Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, estamos aqui, Mestre, com o coração raso de alegria, buscando um pouco mais de entendimento, um pouco mais de esclarecimentos para as nossas vidas, através do seu Evangelho, Evangelho de amor, Evangelho de caridade. Muito obrigado, Mestre, por termos essa oportunidade de estarmos aqui nesse domingo tão agradável, onde viemos buscar um pouco mais de luz para as nossas almas. Agradecemos a todos os espíritos encarnados e desencarnados aqui na nossa casa, todos esses espíritos benevolentes que trabalham junto de nós. Agradecemos também ao nosso patrono, ao nosso benevolente, o Frei Fabiano de Cristo, que está sempre de coração e de braços abertos para nos envolver, nos acalentar, e para que possamos continuar a nossa jornada assim, com muita paz, muita tranquilidade, com muita humildade. Em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre, e de toda essa falange de espíritos benevolentes aqui presentes, podemos dar então por iniciado a nossa reunião de estudos na palestra de hoje, dando graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Então, a nossa irmã Terezinha, como eu falei, do SEC, que é a Congregação Espírita Cristã, vai nos falar hoje sobre os desafios na vivência do Evangelho. Sinta-se abraçada por todos nós, seja bem-vinda, tá bom? Fique à vontade. Bom dia, meus irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva. Antes de tudo, é sempre um prazer estar nessa casa irmã, né? Com esses rostinhos, eu sempre digo assim, falar no Vinha de Luz, né? Mostrar o Evangelho é bem fácil, porque as vibrações daí nos alcançam, né? E hoje quando a gente começa a estudar para um tema,
Às vezes a gente fala assim, poxa, a gente às vezes sai, né, lembra de alguma coisa. Eu já vou começar saindo um pouquinho da minha programação aqui, porque quando ele falou ali da programação da casa, ele falou de uma coisa bastante interessante, né? A gente vai falar de desafios na vivência do Evangelho. Para alguém aqui, eu vejo que os rostos são assim mais maduros, né? Para todo mundo chegou aqui na doutrina espírita, conheceu o Evangelho à luz da doutrina espírita, já um pouquinho mais maduro, todo mundo aqui já começou desde criancinha. Quem é aqui que já começou desde criancinha? Ó, nosso irmão lá. Então, aquele lá está separadinho de todos nós, né, gente? Porque eu acho que ele nunca teve... na minha questão é assim, né? Parece que ele nunca teve desafios na vivência do Evangelho. Certo? Porque muitos de nós, a gente chega na casa espírita, né? Chega em qualquer religião, a maioria de nós através da dor. Não é isso? Dói, porque vivenciar o Evangelho, os desafios da nossa vivência no dia a dia são muito grandes, né? São muitas situações que se formam e que, muitas das vezes, a gente não enxerga uma luz no fim do túnel. A gente coloca dessa maneira, né? É o desespero daquele dia, é o desespero da situação. Mas, e aí a gente, quando ele falou assim, a gente, no sábado, tem a reunião mais importante da nossa casa. E aí, por um minuto, assim, né, um segundo, eu pensei, qual será que ele vai falar? Será que é a palestra pública? Não, ele falou que é a evangelização das crianças. Porque a doutrina espírita e Jesus nos fala de esperança. Em todos os momentos, toda aquela vivência de Jesus foi para nos mostrar o quê? Ele estava falando só do dia presente, lá no Evangelho. Ele veio para anunciar o reino de Deus. Não é isso? Não é essa a principal? Veio para anunciar o reino de Deus. Nos falar de um Deus que nos preparava um lugar, uma situação, né? Dentro da concepção que aquelas pessoas tinham. E aí depois ele fala que o reino de Deus está no nosso coração. E que a gente pode ter uma noção desse reino de Deus ainda no momento presente. Mas, se a gente tem uma noção do reino de Deus no momento presente, onde é que ele tem que estar plantado? No nosso coração. E quando chegam os momentos dos desafios da vivência, a gente precisa ter esse livro, né? Ou essa diretriz que está plantado dentro de nós. Mas como que se planta se a gente só chega à vivência, a conhecer o Evangelho conforme Jesus nos ensinou, porque ele é o nosso modelo e guia? Isso aí para todas as religiões, mesmo que, vamos dizer assim, alguns não saibam e acreditem que estão servindo a outros senhores, eles estão servindo a Jesus. A gente vai colocar lá, né, o islamismo, todas as vertentes que trazem para o homem uma concepção de uma vivência de um ser superior, em todos os momentos, não tenhamos dúvidas. Quando a gente estuda, a gente vai saber que eles estão reproduzindo as palavras de Jesus. Então, quando você tem isso plantado dentro de você, nessa vivência, fica muito mais fácil. Hoje já não é, depois que a gente começa a estudar o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, porque nós estamos aqui, né? Não ficou mais fácil da gente vivenciar as situações do dia a dia? Vocês acham? Sim, né? Isso sem dúvida, não é? É muito mais fácil. Eu já compreendo, eu compreendo, vamos dizer, se a gente não compreende 100%, a gente já compreende 50%. A gente já não tem a mesma vivência nas situações do nosso dia a dia, como era lá atrás. Agora, vocês imaginem isso plantado desde cedo. Ô, Senhor! A nossa responsabilidade na evangelização das crianças, dos jovens, é assim tamanha.
né? É muito mais responsabilidade do que dar um prato de sopa, do que abrir a casa espírita, do que estar aqui falando. Essa é a nossa responsabilidade. E o detalhe é o seguinte: eu não tenho filho, né? Mas eu tenho vizinho. Eu, então, tenho mais, eu acho que, não sei, aqui tem algum professor? A nossa responsabilidade, não é isso? A gente costuma falar assim, que eu tenho um ano letivo. Praticamente são 365 dias, então eu acho que são 240 dias de dias letivos, se eu não me engano. Eu tenho 240 dias com 30, 40, 50 crianças. Para todos os dias eu estar plantando o Evangelho. Através do meu exemplo, através das palavras, nas situações cotidianas que se formam, né? E eu tenho certeza que todos nós aqui temos essa oportunidade no nosso dia a dia. E, principalmente, né, para os trabalhadores de uma casa espírita, para os trabalhadores de qualquer denominação religiosa, de fazer desse momento da evangelização o momento mais importante da casa espírita. E aí os nossos esforços, né? E aí a gente fala assim, é o material que a gente precisa usar, é o tempo. Às vezes, hoje em dia, eu vou na casa espírita no sábado, eu já não fico mais com as crianças, né? Mas eu vou lá só para fazer o lanche. Faço o lanche, quando não tem alguém na recepção, fica na recepção, a gente tem que dar amparo a esse trabalho. É nossa responsabilidade. Porque quando eles tiverem esses desafios na vivência deles, é essa sementinha que está plantada lá que vai, florescer. E aí a gente lembra a gente pensa naquela questão assim, o mundo ele precisa ser melhor do que hoje. Isso é só um slogan, Terezinha, é slogan de político, né? Eu quero um Brasil melhor. Não. É slogan de cristão. O amanhã ele precisa ser melhor, né? E eu tenho que plantar isso. Eu sempre lembro do meu filho, ele frequentou a evangelização desde pequenininho e, quando deu uns 15 anos, ele, até por conta, né, das situações da vida do jovem, se afastou. E não ia mais, né, para a casa espírita, mas aí a gente continuava lá. Aí teve um dia que estávamos eu e meu marido na sala, conversando, discutindo sobre alguma coisa, sobre alguma situação que tinha acontecido, e ele estava no quarto. Aí, de repente, ele saiu de lá e falou assim, gente, eu não aguento mais escutar vocês aí com essas dúvidas. Vai lá no Evangelho. O Evangelho, o livro dos Espíritos, tem resposta para tudo. Naquele momento ali, a gente fica assim, né? Meu Deus, que tranquilidade. Graças a Deus que eu cumpri a minha parte. Porque eu sei, em qualquer problema que ele tiver na vida futura, ele vai procurar a resposta no Evangelho. Quer dizer, então, a casa está de parabéns, principalmente pela sua fala, né, dessa reunião que é a mais importante. E aí, a gente vai começar aqui, né? Tem um pedacinho daquela página que foi lida ali, onde Jesus fala para João, né? As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. As obras que eu faço. Quer dizer, todos os atos de Jesus, né, e que ele fazia em nome de meu Pai, quer dizer, quando ele fala em nome de meu Pai, que ele faz em nome de Deus, elas testificam de mim. E ali na lição ele fala também que, muitas das vezes, a nossa palavra é importante. É muito importante tudo que a gente fala, tudo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente lê, mas principalmente tudo aquilo que a gente faz. A gente sempre fala assim, né, que as palavras edificam, mas o exemplo arrasta. E é disso que a gente vai falar em relação a isso. E antes da gente pensar, todas as nossas ações, esses desafios que a gente tem na vivência, né, no nosso dia a dia, eles precisam ter um modelo, precisam ter alguém em que a gente vá se espelhar. E esse espelho, como sempre, é Jesus. E a gente tem certeza assim, de que, mesmo naqueles mais corriqueiros, onde a gente tem um pingo de dúvida,
a nossa pergunta sempre deve ser: o que Jesus faria no meu lugar? E aí a gente não vai ter como errar. Isso serve para o nosso dia a dia na família, serve no nosso dia a dia para o trabalho, serve para o nosso dia a dia em relação às nossas ações íntimas conosco mesmos, né? Como que eu resolvo essa situação? O que Jesus fala sobre isso? Como será que ele agiria? E aí a gente tem todas aquelas atitudes que, em algum momento, podem parecer muito difíceis. Fica calada, Terezinha, né? Não revida. Ou então faz o bem, mesmo quando você está naquele momento recebendo mal. Não se irrite. Tudo isso é fácil da gente fazer no nosso dia a dia? Não é, né? Não é mesmo. Nem em família, nem no trabalho. Muitas das vezes a gente quer deixar fluir aquilo que a gente é o nosso achismo. Eu acho que eu preciso tratar ele desse jeito, porque só desse jeito ele vai tomar jeito, né? E aí, quando a gente se reporta a essa pergunta, será que Jesus agiria assim? A gente fala assim: eu acho que não. Eu acho que ele teria mais paciência, né? E aí a nossa disposição, aí é que vem o desafio. O que eu vou fazer? Será que eu vou deixar que o Cristo, né, Deus, vai testificar a minha ação, ou eu vou deixar que a Terezinha se coloque à frente? Porque quando a gente se coloca à frente de Jesus, com toda certeza a gente está errando. Aí a gente pensa assim, né? Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhes as dificuldades e impedimentos? É também um pedacinho dessa segunda lição dali, quando ele fala assim: pensa um pouco. Será que tudo aquilo que Jesus colocou para a gente, toda a vivência dele, todos os conselhos, né? Porque, na realidade, Jesus não aconselhou nada, ele vivenciou tudo. Então, o que seria se ele não vivenciasse isso? E é para isso que ele chegou para nós. E hoje, quando a gente fala desse desafio, né, eu trouxe uma frase aqui, que é do nosso irmão, eu acho que é dele, do Haroldo Dutra. Só se experimenta o amor através de outra pessoa. Eu estou olhando aqui, tá, gente? É porque eu fico tirando uma colinha aqui, lembrando o que eu tenho que falar, tá? Deus nos ofereceu Jesus para que experimentássemos o seu amor, né? Porque muitas das vezes a gente se pergunta assim, quando a gente fala de vivenciar as nossas experiências, desses desafios, muitos de nós, às vezes, em determinadas situações, a gente se sente longe do amor de Deus, não é isso? Nossa, Deus não está olhando para mim. Quantas vezes a gente já escutou? Se a gente ainda não falou, se a gente não fala mais, em algum momento a gente já escutou: Deus esqueceu de mim. Nesse momento, Deus nem está olhando para mim, dona Terezinha, tá? Porque eu estou passando por situações tão graves. Mas a gente só experimenta o amor de Deus e até o próprio amor através de outra pessoa. E foi para isso que ele nos mandou Jesus, né? Jesus personificou o amor de Deus para todos nós. E nos deu o exemplo de como nós faríamos isso com todos aqueles que estivessem ao nosso lado. Então, que amor é esse que nos criou e nos ama incondicionalmente? Que amor é esse de Deus? Será que a gente sente o amor de Deus personificado na nossa vida? E aí a gente fica pensando assim, né? Qual é o amor que geralmente a gente tem como maior na nossa vida? A gente já sente um pouquinho, através do amor que a gente tem pelos filhos, através do amor. Quem é que tem neto? A gente costuma dizer que o netinho duplica, né? Aquele amor que a gente sente pelo filho, não é isso? Que a gente vê ali, a gente relembra os momentos do filho quando estava pequenininho, e naquele momento ali, a gente ainda tem uma resposta, né? Porque a gente vivencia na nossa idade aquele amorzinho que a gente tinha lá no início, que muitas das vezes a gente não teve tempo de vivenciar de uma maneira.
E o amor do companheiro, da companheira, não é isso? Que está ali, é nosso amigo. Então, quando a gente fala que só se experimenta o amor através de outra pessoa, é nesse sentido que ele está falando. Porque aí a gente vai lembrar da máxima de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É a regra áurea, né? Quer dizer, então, quando a gente pensa nessa questão do amor e de como que a gente precisa lidar com os desafios da nossa existência no nosso dia a dia, e quando a gente fala que esses maiores desafios, eles estão onde? Dentro da família, não é isso? Os maiores desafios que nós temos estão dentro da família. Benditos aqueles que já conseguiram conviver com todos sem esses desafios. Muitas das vezes, da falta de amor, que a gente acha que é uma falta de amor. Porque lidar aqui na casa espírita, daqui a 1 hora, todo mundo, cada um vai para a sua casa. Pô, foi maravilhoso. Mesmo que alguém me faça alguma coisa que me deu alguma tristeza, vai ser só naquele momento, porque eu não sou obrigada a conviver com ele durante o tempo todo. Agora, na família, não tem como. E é justamente na família que a gente recebe essas pessoas, essas situações, para que a gente possa o quê? Se melhorar. Não é? E, então, como que a gente vai experimentar esse amor? Eu coloquei ali a imagem do universo, né? Como que esse amor de Deus se manifesta na nossa vida? A gente sabe que o universo, ele está, vamos dizer assim, vivendo sozinho, não é? Ele não depende de nenhum de nós aqui para girar, para cumprir as suas leis. Então, o amor de Deus, ele se manifesta como leis. E essas leis são para todos, para o próprio universo, para todos nós que estamos aqui, seres humanos, para todas as plantas, para todos os animais, para tudo. É uma lei só, a lei do amor. Agora, quando a gente se afasta, ou quando a gente teima em não cumprir essa lei, aí acontece o quê? O caos. Não é isso? Acontece o caos na nossa vida, mas lá não acontece, não. Até mesmo aquilo que a gente compreende como caos está dentro da definição da lei de Deus. Quer dizer, e a gente precisa compreender, muitas das vezes, quando a gente vê o caos acontecendo lá, né? O caos que eu digo são as ebulições que a gente fala assim, nossa, está se desprendendo alguma coisa do sol. Não, tudo aquilo ali faz parte de quê? Da lei, a qual nós não temos a possibilidade de ir ali e mudar alguma coisa, né? Mas, na nossa vida, quando esse caos se manifesta, Deus vai agir como? Através de nós. Não é isso? Afinal de contas, todos nós temos o quê? Livre-arbítrio. Então, quando o caos se manifesta na nossa família, com a pessoa que está do nosso lado, no nosso trabalho, quem é que tem que agir? Nós. Mas a gente precisa agir dentro daquelas leis que ele coloca para a gente. Eu nem vou falar de leis, eu vou falar de uma lei só, que é a lei do amor. Porque ela tem que se manifestar em todas as situações do nosso dia a dia. E quando a gente tem aquela certeza, conforme eu falei lá para o Léo, né? A resposta lá no Evangelho. A gente se coloca, vai para Jesus, a gente não se afasta dessa lei. Mas quando a gente quer colocar o nosso personalismo, a nossa vontade, o nosso achismo, o que acontece? A gente cai e sofre. Aí são aqueles desafios, né? Em todos os momentos a gente pensa nesses desafios do nosso dia a dia. E isso tudo, aí eu trouxe uma metáfora, né? Para a gente compreender mais ou menos alguma coisa. Ali nós temos uma tartaruga, um cavalo marinho e uma água-viva. A tartaruga ela tem uma carapaça lá em cima. Então, todos eles vivem no mar, não é isso? Abaixo da água. Mas o sol, os raios do sol, o calor do sol,
eles não conseguem ultrapassar aquela carapaça lá, da tartaruga. Por quê? Porque ela é muito grossa, é grosseira, é dura, é espessa. No cavalo marinho, que também vive... isso é só uma analogia, tá, gente? Para a gente pensar na gente. O cavalo marinho, ele também tem uma carapaça, mas a carapaça dele é mais fininha, né? Então, quando o raio do sol incide ali, ela já consegue aquecê-lo de uma maneira mais... aquecê-lo mais do que na tartaruga. Agora, a água-viva, ela não tem carapaça. Então, quando o raio de sol incide sobre ela, ele vai esquentar ela todinha. Ela não tem nenhuma barreira para que o raio do sol... Aliás, o raio do sol passa, né, através daquilo ali e coloca lá no interior dela. Então, para a gente pensar, né, que o amor de Deus é como o sol para a gente. E, dependendo da carapaça que a gente vai criando nas nossas várias oportunidades de vida, né, de vivência, porque nós sabemos que todos nós aqui não estamos aqui pela primeira vez. Nós tivemos muitas e muitas existências. E aí a gente vai criando uma carapaça como a tartaruga. E quando chega o Evangelho, quando chega esse amor de Deus, que ele está presente, assim como a água, como o sol, ele está presente para todos. Mas cada um recebe da maneira que pode, da maneira que consegue. Então, a gente vai criando aquelas carapaças lá, e, muitas das vezes, a gente não quer tirar ela da gente. É como se fosse uma proteção. A gente acha que é uma proteção, né? E aí, lembra que lá o amor só se manifesta através das outras pessoas? Quantas das vezes a gente acha que a gente se afastando do problema, que muitas das vezes está dentro da nossa casa, está dentro do nosso trabalho, né? Está no nosso dia a dia, com a nossa vizinhança. Você tem uma vizinha que você acha que ela traz muito problema, e o que você faz? Você fecha a porta e nunca mais fala com ela. Não sou obrigada a falar com ela. No trabalho, muitas das vezes, tem aquele companheiro que cria um monte de problema. Aí você fala assim, eu só vou dar bom dia. Acabou. Mas a gente consegue isso dentro do nosso próprio lar? Que aí eu vou trazer para o nosso próprio lar. No trabalho, a gente está só 8 horas por dia, né? O vizinho, a gente pode nunca mais olhar para a cara dele. Mas agora, dentro do lar, tem o filho, tem o esposo que a gente escolheu, né? Porque ninguém escolhe o companheiro por nós. Quem escolhe somos nós. No momento em que a gente percebe que aquele ali, né, é o nosso amor. E, muitas das vezes, a gente, no primeiro problema que a gente tem, o que a gente coloca? A gente deixa essa carapaça. E aí a gente vai se afastando, porque a gente vai se afastando do amor. E a gente não tem a possibilidade de experimentar o amor através daquelas pessoas que estão perto de nós. E aí a gente vai começando a criar as dificuldades no nosso dia a dia. O cavalo marinho, ele também tem a carapaça dele. Mas ele já conseguiu se desvencilhar, né, através da evolução, deve ser, né, de um pouquinho e deixar que os raios do sol penetrem nele. Agora, a água-viva, nossa, ela está ali, tudo bem, a gente pode falar, eu lembrei assim, eu vou botar o exemplo da água-viva, mas de vez em quando ela queima, né? Eu acho que a gente pode dizer que a gente é uma água-viva, né? Eu não sei vocês, quem nós somos nesse momento? A tartaruga, o cavalo marinho ou a água-viva? Quando a gente se deixa penetrar pelo amor de Deus, que a gente já conhece um pouquinho, que a gente já conhece um pouquinho da vivência do Cristo, e a gente acorda de manhã e fala, Senhor, se faça em mim a sua vontade. Mas aí chega um momento em que a gente vai lá e queima, né? Também faz parte, eu acho que os três aí, né? Mas a gente percebe, e aí tem sempre aquela questão assim, né? Terezinha,
Poxa vida, mas você está falando do Cristo. Jesus é Jesus. Passa por aí, em algum momento pela nossa cabeça? Passa, não passa? Ah, eu tenho que fazer isso assim, assim. Aí, às vezes, vem alguém do seu lado e fala assim, olha só, pense em Jesus, o que ele está mandando? Olha só, Jesus é Jesus. Eu sou eu. Mas será que Jesus vivenciou, e aí a gente vai lá naquela questão ali, né? Pensa um pouco na vivência de Jesus. Ele não seria o nosso Salvador se ele só tivesse leis para a gente e ele não vivenciasse aquilo. Mas ele vivenciou. O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo. Viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes. Uniu-se a doentes e aflitos. Comeu o pão duro dos pescadores. Eu achei muito legal esse pão duro dos pescadores, que ele não botou assim, comeu o pão que o diabo amassou. Não é isso? Comeu o pão duro dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre 2 ladrões. A gente pode dizer que não é possível a gente fazer o que Jesus fez? Nós não temos mais desculpas. Porque se antes Jesus era colocado para a gente, até um tempo da história, como um Salvador que estava lá em cima, que não tinha corpo, né? Mas ele sofreu aquilo, mas ele não... Não. Jesus viveu como homem para mostrar a lição para a gente. E em todos os momentos, ele era mais do que aquela água viva. Todas as palavras dele demonstravam o amor de Deus por todos nós. Porque nenhum de nós, né, nem nós que estamos aqui, irmão nenhum no universo conhecido que é a Terra, está afastado do amor de Deus. O amor de Deus invade a todos nós. Nós é que criamos as carapaças para não perceber esse amor no nosso dia a dia. Agora, Jesus chegou sem carapaça nenhuma e se colocou à mercê de todos os homens para vivenciar todas as situações. E é por isso que, em todos os momentos, todos eles que estão aqui, né? A gente lembra ali dos doutores irritados, e aí a gente vai lembrar de Nicodemos, que era aquele doutor irritado. Como é que pode uma coisa dessa? Todos eles se renderam ao amor do Cristo, através do exemplo dele. Tanto que ele está aí, até hoje, como nosso modelo e guia. Está aqui. E aí, o que nos faz sentir é a possibilidade que oferecemos para receber o amor do outro. Não temos que ter carapaças. Tirar as carapaças. E aí, o medo. Eu coloquei ali o medo como a primeira carapaça que nós precisamos tirar. E aí eu lembrei de uma passagem do livro Nosso Lar, mundial, né? E aí teve um alvoroço na colônia espiritual. Todo mundo desencarnado. Teve um alvoroço porque eles começaram a sentir as vibrações daquela guerra. E aí o que os governadores do Instituto lá da colônia Nosso Lar fizeram? Reuniram todos para dar uma palestra falando do medo. E aí a gente se pergunta assim, gente, que medo é esse que eles estavam da guerra? A guerra era entre encarnados e eles já estavam desencarnados. Eles já tinham consciência de que não morriam, de que continuavam a viver, de que continuavam a pensar. Aí, ou seja, o medo é uma carapaça que ultrapassa a morte. Quanto mais nós tivermos medo, mais essa carapaça se adensa e nos acompanha no mundo espiritual.
Vocês já imaginaram o que é viver com medo da morte, estando morto? Não tem lógica. E como que nós vivenciamos? Agora, aí a gente se pergunta, né? Alguém aqui acha que vai morrer? Não, né, gente? Todo mundo aqui sabe que é um espírito imortal. Que quando a gente deixar esse corpinho aqui, acabou. Mas por que as reuniões públicas estão cada vez com menos pessoas durante a noite? Porque eu tenho medo de sair de casa para poder assistir a reunião pública à noite. À noite é 7h. Por que eu tenho medo de, muitas das vezes, visitar no centro da cidade? Eu já ouvi uma pessoa falar isso. A minha mãe mora no centro da cidade. Eu moro em Campo Grande, né? Aí eu, mas tão longe, né? Um pouquinho longe. É um longe, Terezinha. Aí tem o seguinte, eu quase não visito a minha mãe. Aliás, essa pessoa começou a história comigo dizendo que quase não visitava a mãe dela. Aí eu falei, poxa, mas tua mãe já está com que idade? 85 anos. Eu falei, gente, mas daqui a pouco ela vai desencarnar. Ela está numa casa que possa... Não, ela mora na casa dela. Aí eu falei, e você não trabalha e você não vai visitar? Não, já faz quase 3 meses que eu não visito a minha mãe. Tem algum problema com ela? Não, eu tenho medo. Medo de quê? De sair de Campo Grande, de ônibus ou de trem, e ir até o centro da cidade visitar a mãe. Vocês já pensaram que carapaça é essa que faz com que a gente tenha medo do outro? No trabalho da congregação, a gente tem um trabalho lá que a gente leva as quentinhas para as pessoas que estão na rua. Gente, as pessoas que estão na rua, em Campo Grande, pelo menos, não são marginais, não são moradores de rua. A maioria não é pessoas que moram na rua. A maioria são famílias carentes que sabem que a gente vai distribuir o alimento lá e vai para lá, recebem o alimento e voltam para a sua casa. E muitos companheiros não fazem esse trabalho porque tem medo de morador de rua. Acredite se quiser. Tem medo. Aí eu brinco e falo assim, nossa, então você tem medo de quem está necessitando de comida. É o medo que paralisa a gente. A gente tem até que horas? 9h50? 10, tá. Depois tem o ódio, a raiva, a mágoa, a tristeza, a rebeldia, o desânimo, o vitimismo. Eu botei um lá em cima e outro aqui embaixo, o vitimismo. Eu não mereço isso. Eu não sei fazer. Olha, fulano, vamos participar da oficina de costura. Ai, dona Terezinha, eu acho que ninguém vai gostar de mim. Sabe por quê? Porque eu sou muito lerda. Eu não consigo nem cortar alguma coisa. Mas você tem vontade de participar? Tenho. Mas eu não vou participar, não. Eu não consigo. Gente, esse não conseguir é uma carapaça que a gente cria. Aí eu vou lembrar do seu João Maceió, quando está lá na nossa casa falando. Gente, tem gente que fala assim, eu não consigo dar o passe. O que é o passe? Transmissão de energia. É o amor que eu tenho que eu passo para o meu irmão. Eu praticamente não faço nada, gente. Quando a gente está ali com a nossa mão em posta, quem é que está fazendo o trabalho? Está distribuindo alguma coisa? São eles. É a espiritualidade. Você só está a serviço, só está emprestando teu corpo. E você não consegue? Você está dentro da casa espírita, pronto para o trabalho e você não pode? E aí a gente reclama das situações que a gente vai vivenciar no dia a dia. Você tem medo de tudo, você se sente vítima, você se sente incapaz, e você quer que as coisas aconteçam? Não dá para fazer todas as coisas iguais. Essa é a mensagem do Cristo quando ele chegou aqui. Eu estou fazendo tudo isso. Senhor, mas isso é maravilhoso. Tirou Lázaro, né? Levantou, acabou com a lepra. Eu posso fazer tudo isso
E você pode fazer muito mais do que eu estou fazendo. E a gente não acredita nisso. A gente acha ali, e você vê, a gente vê isso quando chega alguém e com algum tipo de problema na casa, e aí a gente fala assim, ô fulano, dá para você dar o passe nele, para mim? Porque aquele ali eu não consigo, não. Eu não consigo resolver o problema, eu não consigo escutar o meu irmão. Eu não tenho condições para isso. E em casa é a mesma coisa, gente. Eu estou falando da casa espírita, porque nós estamos numa casa espírita. Mas em casa é a mesma coisa. Eu não consigo. Quantas vezes a gente escuta na escola? Tia, eu não consigo lidar com a situação, com a dificuldade do meu filho. Meu Deus, mas o filho é teu. Você está com ele desde que ele iniciou a encarnação dele, estava na tua barriga. Como que você não conhece a criatura? Cadê o amor? E aí a gente pergunta isso. Cadê o amor? Porque ninguém aqui é desprovido de amor. E quando a gente fala isso para o outro, que a gente mostra as possibilidades, as potências que o outro tem, a gente está evangelizando. Porque se a gente for com todas essas situações para a próxima vida, se a gente voltar para o plano espiritual com tudo isso aqui, você não tira isso lá não, hein? É só na próxima vivência. E sabe-se lá quando que você vai ter outra oportunidade. A oportunidade é essa. Da gente vencer o medo, vencer o vitimismo, perceber tudo aquilo que a gente tem de bom dentro da gente. E o melhor que a gente tem dentro da gente é o melhor, que é o amor de Deus. A gente não está desprovido disso. E aí são os recursos divinos, né? Mas como que eu posso, cada vez mais, vamos dizer assim, me capacitar, né? Para perceber esse amor ao meu redor? O primeiro que ele fala é a oração. Em todo o Evangelho, a gente vai olhar lá. O nosso guia e modelo da humanidade toda, em todos os tempos, antes mesmo dele estar encarnado, né? Em todos os momentos, ele nunca prescindiu da oração. Tinha dias que os discípulos levantavam e falavam assim, cadê Jesus? A gente vê muito isso nos livros de Amélia Rodrigues, né, que ela conta. Cadê Jesus? Ele levantava antes dos discípulos. Vocês já imaginaram o que é levantar antes de pescador? Pescador, né, levanta de madrugada para começar a trabalhar. Jesus já tinha levantado e já estava no monte orando ao Pai. E aí a gente pensa assim, meu Deus, mas Jesus precisava orar ao Pai. Ele precisava subir, né? Porque tem muitas metáforas no Evangelho, e aí a gente imagina assim, por que será que Jesus subia? É porque no momento em que você ora, em que você, né, baixa os seus joelhos, até espirituais, não precisa ser os materiais, até o espiritual, e entra em conexão com Deus, você recebe essa energia divina. É aquele sol que aquece, que passa pelas nossas carapaças finas, né? Que para muitos de nós já nos aquece totalmente. A gente entra em êxtase com esse amor, esse manancial divino que está aí à vontade. Basta que a gente capte ele. E aí, naquele momento ali, você recebe essa energia. Então, o problema que você está passando em casa, não tenha dúvidas que você vai receber a energia necessária para poder resolvê-lo. Mesmo que tenha sido você que criou. Porque muitos dos nossos problemas, a gente nem precisava passar. Eu acho que 50% deles a gente não precisava vivenciar nessa encarnação. Mas a gente está vivenciando porque a gente vai complicando as situações. Mas até mesmo esses, o que acontece? Você recebe naquele momento da oração esse influxo divino. Você começa a perceber Deus ao teu lado, te amparando.
mas ele só pode agir através do trabalho. Que trabalho é esse? Vamos imaginar uma hidrelétrica, né? A hidrelétrica está lá, muito longe de nós, ela produz a energia todinha. Mas olha só, se o irmão ali não levantar e clicar ali na luz, ele vai ficar sempre na escuridão. Concordam comigo? Não tem como a gente pensar na ação de Deus sem as nossas mãos. E todos os trabalhadores do bem, todos esses grandes espíritos que a gente imagina, né, estão continuamente trabalhando. Vocês acham que se Maria de Nazaré, nesse momento, ela está trabalhando, não está? Vocês acham que, por algum momento, se ela pudesse materializar, ela ia se materializar aqui nessa cadeira para escutar a Terezinha do Firim-Fim-Fim falar? Não. Com toda certeza, se ela pudesse se materializar, ela se materializaria no CTI de hospital, no manicômio, nas ruas, no desespero de uma mãe. Então, o amor, para ele se materializar, ele precisa de trabalho. Todos os grandes espíritos que a gente conhece, em momento nenhum você escuta, né? A gente pensa numa pessoa que conseguiu evoluir o bastante para os desafios da vida, sentado numa cadeira, esperando o amor de Deus se materializar. Então, eu vou passar aqui por último, para a gente ter uma noção de como que a gente consegue fazer isso. Porque, para muitas das vezes, a gente pensa assim, falar é fácil, né? Muitas das vezes eu escutei isso. Há pouco tempo, eu escutei uma pessoa falar assim para mim, Terezinha, você vive num mundo de conto de fadas. Né? Porque você estava falando, né? A gente fala, resolve dessa maneira, olha, cala, né? Silencia, olha para dentro de você pode tanta coisa, além de estar criando confusão. Né? E aí a pessoa falou assim para mim, Terezinha, você vive num mundo de conto de fadas. O mundo de conto de fadas é você tentar colocar em prática as mensagens de Jesus. Né? E eu vou mostrar para vocês um exemplo, eu não sei se eu já passei aqui em alguma palestra, que eu acho que esse exemplo que eu vou passar para vocês é um que ele serve para todas as vezes que eu estou com um problema, que eu acho assim, que, nossa, o negócio está muito difícil, eu assisto esse vídeo, porque materializa direitinho para a gente. Vamos lá, deixa eu... Fecho aqui. Se alguém... Aqui. Era sexta-feira, 9 de julho de 2009.
Rafael já havia fechado a padaria e se preparava para ir embora. Quando estava saindo, foi surpreendido por um assaltante. Rafael reagiu e acabou sendo baleado 2 vezes. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. Ele fez falar. Fazia 8 meses que eu tinha perdido minha mãe. E de repente o baque, que é a dor maior que existe nessa terra, é perder o filho. No auge da vida, 25 anos. Se formando na faculdade, era meu filho, companheiro, confidente. Trabalhador, cumpridor de seus deveres como cidadão. E de repente, numa noite, 2 tiros ceifaram a vida dele. Foi difícil, não vai fazer 4 anos já, mas toda vez que eu falo dele, como se ele tivesse agora, partindo, sabe? Rafael era muito querido na cidade. Não faltaram pessoas que queriam justiça e até vingança contra o assassino, mas seguindo um caminho totalmente inverso, que até inesperado para uma mãe que perde um filho assassinado, Daisy optou pelo perdão e ainda foi além. Quando eu fiquei sabendo que o rapaz foi assaltar meu filho porque ele precisava do dinheiro para pagar o aluguel atrasado, eu procurei saber aonde vivia a mulher com as crianças. E tinha uma menina de 4, uma menina de 2 e um bebê de 2 meses. E a situação da moça era precária porque ela tinha vindo de Pernambuco fazia alguns meses só. Nós colocamos ela numa casa melhor, ela foi colocada no emprego, as crianças dela ficaram numa instituição chamada Queimanaí, é um lugar que ficam as crianças de pais que estão presos. Mas no mês passado ela voltou para Pernambuco, né? Parece que ela conheceu uma outra pessoa, ela já tem um filho com essa outra pessoa, e essa pessoa então a levou de volta para Pernambuco, né? Lógico, ela não sabe, as crianças me conhecem, porque eu cheguei na instituição várias vezes, né? São crianças adoráveis, viu? Educadas, o pequenininho já está com 4 aninhos já, né? E estão felizes. Ainda hoje, Daisy sofre com a perda do filho, sente saudades, mas também se sente feliz por ter pago o mal com o bem. Então eu optei por um lado bem. E o exemplo de Nossa Senhora, e o exemplo de Jesus, quando ele sofreu aqui, para salvar nossas almas, porque a vida dele, a morte dele no Calvário foi realmente para abrir uma cortina entre nós e Deus, para que as nossas almas pudessem ser aceitas a partir do momento que também final. E, lógico, tem gente que fala que o inferno só para a vida aqui na Terra, né? Então, que temos que viver no céu, já almejando outro céu, após a morte, né? Vocês perceberam que a nossa irmã, ela é católica, né? E esse aí é o exemplo final para a gente, que em todos os momentos o amor de Deus nos alcança, basta que a gente tire a carapaça. Tá? Muito obrigada pela paciência. Nós é que agradecemos, né? De uma maneira tão simples de entendimento e com essa forma tão singela, né? Que nos aquece o coração, porque é muito bom falar do Evangelho de Jesus, né? Porque no Livro dos Espíritos tem uma questão em que Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que a humanidade terrestre já recebeu, e eles são categóricos em informar que é Jesus. Então, Jesus é um modelo de perfeição. E se Jesus é um modelo de perfeição, nós temos, então, no seu Evangelho,
toda a receita do bolo para chegarmos até Ele e passarmos até chegar a Deus, porque Ele mesmo falou que ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? Então, nós temos que buscar, dentro do Evangelho, todas essas respostas, como a nossa irmã falou, né? Todas as respostas para todos os nossos problemas estão ali. Então, é muito bom falar do Evangelho, eu adoro falar do Evangelho, tá bom? Então, estamos chegando ao final da primeira parte da nossa reunião, né? Depois tem uma segunda parte, que é a parte dos passes, né? A nossa irmã vai organizar a fila para entrar na Câmara do Passe. Aqueles que sentirem necessidade, se sentirem bem para receber o passe, é só aguardar, tá bom? Então, eu convido a todos a fecharmos nossos olhos e fazer a nossa prece de encerramento da primeira parte da reunião de hoje. Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, que é modelo e guia. Muito obrigado, Mestre, por termos recebido toda essa luz, todo esse esclarecimento, todo esse sol que nos aquece, que nos movimenta, que nos eleva para cima e para o alto, em direção a Deus, em direção ao nosso progresso moral. Agradecemos a todos os nossos irmãos aqui, encarnados e desencarnados, a toda essa falange de espírito benevolente que nos fortalecem, que nos intui ao bem, que derrama sobre nós todos os fluidos balsamizantes, né, para que possamos continuar a nossa jornada enquanto encarnados, com paz, com tranquilidade, mas acima de tudo com humildade, que possamos, Mestre, fazer despertar dentro de nós todo o seu amor, toda a sua caridade e, acima de tudo, todo o perdão. Perdão, esse sentimento tão nobre que nos faz sentirmos que somos todos irmãos, para que possamos viver de uma maneira fraterna e que um dia a paz seja restabelecida no nosso planeta. Muito obrigado, Mestre. Muito obrigado, Fabiano de Cristo, e a toda a espiritualidade amiga que nos aqueceram nesse momento. Então, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, podemos dar, então, por encerrado nossa reunião, da palestra da manhã de hoje, dando graças a Deus, e que assim seja.